Aí, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo do centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado ficará salvo. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sob o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Bem? Graças a Deus. Bem, vamos colocar uma saudação com o nosso irmão Adail. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler aqui no livro de Tito, 1, e o versículo 2, que diz o seguinte: em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de me deter aqui no versículo 2, né? Em esperança da vida eterna, aleluia, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus já prometeu a vida eterna ao ser humano, mesmo antes das coisas acontecerem. Mesmo antes do pecado tomar essa proporção que está hoje. E se Ele prometeu, Ele cumpre, porque aqui tem a única coisa que Deus não pode fazer, que é mentir. Então está fora da personalidade de Deus mentir. E se Ele prometeu a vida eterna à humanidade, Ele cumpre. Mas para isso não é mágica. O que é que precisamos fazer para alcançar a vida eterna? Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se nós tivermos fé em Deus, aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o que nos espera é a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Conosco ainda sempre hoje, né? Mas seu nome é irmão? Como? Ivonilde. Tem vindo sempre ela aqui conosco, né? Eu não era nem muito saudade. Você não é mais visitante? Você é visitante? Você não é mais visitante? Amém. Agora a nossa irmã ali tem vindo também aqui, né? Sempre tem vindo. Às vezes é. Mas seu nome? Ayane? Adarane? Adarane? Não, de Índia, Índia. Indiano. O nome é indiano, entendi. Da nação indiana. Aleluia.
Amém. Os irmãos estão felizes com a presença dele aqui? Amém. Mais do que nós, quem está feliz é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fica muito feliz quando uma pessoa, só um dia na eternidade, que vai ter uma festa no céu. Vai ter uma festa linda no céu. Por isso que servir a Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Estava lendo hoje o testemunho rápido daquela atriz, aquela loirinha se converteu, ela era atriz. Isso, minha irmã. Você percebe pelo testemunho dela que ela é crente, né? Diferente de muitos que vivem na emoção, aí quer ficar servindo a Deus. Tem muitos aí, famosos, que estão querendo servir a Deus. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a Deus, Senhor. E as pessoas preferem, como em todas as áreas, na área espiritual também, as pessoas preferem viver enganado. Por isso que muitas vezes se zangam com a gente quando a gente fala a verdade, mesmo que seja de maneira amorosa. Lembre-se que Jesus foi o homem mais amoroso que existiu e as pessoas chamaram ele até de enganador. Entendeu? Porque eu estava dizendo a uma senhora ontem, uma esposa do meu colega. Aí eu aproveitei, primeiro eu cantei um hino para ela. Você é especial. Só que esse hino é um pouco de alta ajuda, né? Ela gostou, mas eu aproveitei para falar para ela. Não, mas eu também assim, eu disse não. Quando uma pessoa está noiva, não é isso? Eu pensei muito isso antigamente, só estava noivo, aí o pai espera alguém da família, ele vai enganar ela. Ele está dizendo que está noivo, mas nunca quer casar. A mesma coisa no sentido espiritual. Eu sou de Deus. Eu vou na igreja de vez em quando, eu não vou, mas em casamento não quer casar, não quer ter compromisso. Porque quando você tem compromisso com Deus, você se envolve de uma maneira ou de outra na obra de Deus. Está entendendo? Se envolve não, Deus. Você agora tem compromisso com Deus. Eu faço essa comparação. É a pessoa que está ali enrolando a noiva. Já houve muitos casos no passado. E hoje também há. Rapaz, o outro estava ali aí. Fugiu. Não concluiu, a noiva fica feliz e vice-versa. Mas às vezes ninguém engana. Só que Jesus, todos os dias, de maneira amorosa, está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Essa palavra é excelência. O que é que ele quer dizer com isso? O que é o coração aqui? O coração é a sede. Na verdade, é interessante que o coração dessa passagem que ele está falando é a alma. Muitas vezes a palavra coração utiliza, a palavra alma aparece na Bíblia, se referindo a corpos humanos. A Bíblia diz que Jacó entrou no Egito com 70 almas. Ali está se referindo a 70 pessoas. Na tradução está dizendo almas, mas no original hebraico está se referindo a pessoas, corpos físicos. Certo? Mas quando a Bíblia diz louco, esta noite te pedirão a tua alma, aí está falando no sentido espiritual, psique no grego, alma, psique, algo abstrato. E quando diz assim, filho meu, dá no teu coração, se você for ver na tradução original, está se referindo à alma, porque a alma é a sede de todos os nossos sentimentos, é com ela que nós fazemos aquela diferenciação, é através da alma que nós nos comunicamos, claro, com o corpo e com o espírito. Ela é intermediária. Então, quer dizer, dai-me a tua dedicação, dai-me a tua principal atenção. Venha me seguir e me servir por completo. Que eu tenho grandes coisas para fazer em sua vida. Eu achei ela falando com amor tão grande. Ela disse que ela, quando andava nua, fazendo novela, aquelas coisas horríveis, todo mundo elogiava. E aquela, né? Aí ela disse: hoje eu falo de Jesus Cristo, as pessoas começaram
me rejeitar, me coisar, mas ela disse, em outras palavras, você já alcançou aquela fase da maturidade de que mesmo que você critique, e isso é importante, podem criticar, podem falar o que for, eu sigo com Jesus. Minha mãe canta assim, 92 anos de idade. Não importa que falem de mim, que critiquem e zombem até, minha vida no altar de Deus, nada pode abalar minha fé. Amém? E aqui, irmão, nós vimos mais uma vez o centurião. Os irmãos que têm acompanhado o estudo aqui de domingo, têm visto que muitas vezes eu tenho falado sobre esse camarada. Muitos centuriões. Na verdade, parece até que é o mesmo centurião, ou alguém que gosta de criticar a Bíblia, não é possível, outro centurião, mas é compreensível, porque, como eu disse, irmãos, a legião do exército romano eram 6 mil homens, dividida em 10 de 600, e o outro nome que aplica são 60, assim agora. E esses 600 se dividem em 6 centúrias, 6 de 100, 6 centúrias. Cada centúria dela tinha um centurião. Então era, como o evento romano era muito grande, né? Uma só legião era 100 mil. Então eram muitos centuriões. Era um tipo de hierarquia, de divisão que eles tinham para poder manter o controle até mesmo dos povos escravizados. Então eram muitos centuriões. Ao contrário do que podem pensar, a minoria que vinha eram muitos, perfeito. Se cada centúria tinha um centurião, só uma legião tinha 6 mil, e se o exército romano, dizem que naquela época poderia, pasmem, chegar a 1 milhão de soldados, coisa inimaginável naquela época. Então eram muitos centuriões, e esse centurião era um que gostava do povo judeu, da religião judaica. Mas agora, nesse momento, a Bíblia diz que ele estava com o servo dele, uma pessoa do bem, ele, uma pessoa justa. De centurião, pelo que nós vemos aqui, ganhava bem. Inclusive, foi uma das coisas que prejudicou o exército romano, foi isso. O custo era alto para manter as guerras e as campanhas, para manter o povo escravizado, porque sempre tinha rebeliões. Muitas rebeliões. Aquilo que passa no filme, nada que tira, não é verdade. Todo mundo queria derrubar o poderoso. Então, ele ganhava bem, ele tinha até servo. E o servo estava doente e ele estava triste, porque ele gostava muito desse servo. Aí diz a Bíblia aqui uma coisa interessante, ele ouviu falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Hoje no ônibus entrou uma senhora humilde, aparentava até ter um probleminha na mente, aparentava, pelo jeito que ela falou assim, e ela começou a pregar. Mas ela, diferente de muitos que entram no ônibus, ela não estava pedindo nada, e nem estava se lamentando de nada, que a maioria daqueles lamentos que andam lá, os dias sei que a maioria ali é nada daquilo. Ela pregou a palavra de Deus de uma maneira incrível, demonstrando conhecimento bíblico para ela, de uma maneira fantástica. De tal maneira que tinha outra irmã que estava sentada, começou a dar glória a Deus, a outra irmã começou a se delegar, e eu ficava só ligado mostrando, porque eu estava pregando a verdadeira mensagem, uma pessoa humilde. De maneira tão humilde, aparentando ter um problema, talvez ela tenha um como eu antes, né? Tão cheia, porque ela foi uma mensagem gloriosa da palavra de Deus. Nós precisamos falar de Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos desistir de falar de Jesus através do rádio, celular, das mensagens, aproveitar, né? Tudo isso que está chegando aí, inclusive a inteligência artificial, a nosso favor, enquanto dá, porque não vai ficar na mão das pessoas. Vocês viram lá no Nepal, que tentaram tirar lá no Nepal, vocês estão acompanhando? Acompanhando. No Nepal tentaram tirar lá e derrubou o governo. Eles tentaram tirar as redes sociais da mão do povo, o povo derrubou o governo. Porque hoje nós temos a rede social na nossa mão, para não sermos enganados. Mas também tem muitos exageros e coisas erradas. Nós, como cristãos, temos que aproveitar ela para, entre outras coisas, o principal também, mandar mensagem de Jesus. Falar de Jesus, porque imagine se esse homem não ouve falar de Jesus. Ele era bom, ele gostava dos judeus, geralmente os centuriões, ele prendia os judeus. Mas tinha aqueles que olhavam, poxa, esse povo não é, que dizem não. Eram piedosos. Só que agora ele está encontrando uma coisa melhor do que a religião judaica. Jesus é melhor do que qualquer religião. Jesus não é uma religião. Glória a Deus. Aleluia. Embora a palavra religião
religião não é uma coisa ruim, que quer dizer religário. Religião quer dizer religário. Ela é feita para religar o homem a Deus. Quando existe uma religião que afasta o homem de Deus da vida de Jesus, não está fazendo papel da religião. Tiago disse que a verdadeira religião. Então não é errado também, temos que vigiar alguém que diz assim, não é sobre. Pessoal, esse tipo de coisa, não é sobre isso, não é sobre religião, é sobre Deus. Não sei, não é sobre religião, sim. Religião é coisa boa. Religião é coisa boa. Essa religião que Tiago falou, a verdadeira religião é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, quer dizer o quê? Praticar o amor, as boas obras, a obra social e guardar-se da corrupção do mundo, quer dizer o quê? Viver em santidade, pois a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, se a religião te levar à santificação, para você se afastar do mal e servir ao Senhor, e te santificando, ela te impulsiona a servir ao próximo, que é o que Jesus disse: quem quiser por um desses pequeninos é comigo, ela é uma verdadeira religião. Glórias a Deus. Então, tomemos cuidado com muitos aí que ficam dizendo isso, que o objetivo deles é outro, mas é sobre religião verdadeira. Ele agora encontra uma coisa melhor, dizendo que a religião judaica, porque na época que esse homem vivia, a religião judaica que veio de Moisés já era meramente formal, não era mais como os velhos tempos, eram constituídas por líderes corruptos, os fariseus e esses sacerdotes eram homens corruptos, então ela não estava cumprindo o seu dever. Mesmo assim, ele gostava da cerimônia, mas agora ele ouviu falar de um judeu chamado Jesus. Glória a Deus. E aí ele estava com um servo doente, ele mandou chamar Jesus. E aí chegaram junto a Jesus e rogaram, dizendo: ele é digno de que conceda isso, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. A verdade chega assim dentro de Jesus: Jesus, eu não sou digno, eu não mereço. E é bom que chegue assim mesmo. Nada de colocar Deus à parede. Quem manda colocar Deus à parede é porque às vezes a pessoa está tão tomada aqui no erro. É da natureza daquela pessoa há muito tempo já está no erro. Embora pareça que é uma coisa boa, que a pessoa abre a boca naturalmente para falar uma heresia dessa. Você tem que colocar Deus na parede. Se ele falar isso a um judeu ortodoxo, é capaz de até que morrer. Imagina naquele tempo da Bíblia que o escriba vai escrever a palavra de Deus. Ele parava. Quando ele estava escrevendo a Bíblia, quando chegava na palavra Deus, que em hebraico, no hebraico original não tem conversa. É um pentagrama. Ele parava, limpava toda vez a ponta da caneta, e dizem até alguns que ele, sim, que eu acho, não é impossível, né? Eu não ia toda vez lá, alguma cerimônia que ele ia se purificar para poder escrever a palavra de Deus. Aí alguém, dizendo ser líder espiritual, manda você colocar Deus na parede. Coloque Deus na parede. Nunca vi. Como? Temos que colocar Deus na parede. Não, tem não, você vai ser. Você deve ser Deus, o Senhor de toda a terra, colocado na parede por um mero mortal. Não. Senhor, pode ver as orações de Davi como ele é. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só que Jesus, ele é justo. Se você tiver o coração bondoso para com ele, olha o que o rapaz disse assim, ó. Ele disse aqui, ó. Ele é digno que lhe conceda isso. Quer dizer, ele merece. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus gostou disso. De um centurião. Porque Jesus gosta disso. Quando você faz as coisas certas. E para receber as bênçãos de Deus e ser digno das bênçãos de Deus, é necessário fazer a coisa certa. Amém? Embora nós, como humanos, não podemos, é isso que eu estou dizendo, chegar e dizer: Senhor, eu mereço e tal, não é nós. Inclusive, diz assim, Paulo disse, tem uma passagem ali que diz: aquele que se gloria a si mesmo, não está sendo sábio. Eu digo de mim mesmo a Deus que eu sou bom. Eu sempre devo chegar na presença dele: Senhor, eu sou indigno do pecador. Mas em nome do teu filho Jesus, aí, aleluia.
Não esqueça de orar e depois assinar lá: Pai, eu estou te pedindo tudo isso em nome de Jesus, senão não vai ter validade. Deus só nos ouve por causa de Jesus. Deus só nos atende por causa de Jesus. Entre nós e Deus, por causa dos nossos pecados, tem Jesus. Nós não somos dignos mesmo, não. É Jesus que nos torna dignos. Porque nós, diante de Deus, somos nós. Diz a Bíblia que estamos perdidos. Todos nós estamos perdidos. Não tem jeito de falar, não. E aí, tem muitos cristãos mal ensinados que ele se apresenta diante de Deus na sociedade como se fosse um cara digno. Cadê? Não é por causa de nós, não. Não é por causa de nós, não. Por causa de Jesus. Glórias, aleluia. Tem sangue de Jesus metido na cruz, não é brincadeira, não. É Ele que nos permite voltar aqui. Amém? Mas Jesus gostou. Tanto é que Jesus diz: Ele é digno. Quem é Ele? Você está dizendo aqui, quem é digno? Não. Jesus gostou disso. Jesus está querendo dizer assim: quem faz as coisas certas e tem um coração aberto e tem um coração voltado para Deus, merece receber as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Aí, Jesus disse assim, e Jesus foi com eles, prontamente. Está vendo? Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Olhe, que eu estou dizendo, alguém disse que ele era digno. E a Bíblia diz que nós não podemos nos gloriar de nós mesmos, deixa os outros falar. Ele disse: ele é digno, mas o camarada está dizendo: eu não sou digno. Glórias a Jesus. Jesus gostou desse negócio. Jesus gosta da humildade. Jesus não gosta de exaltação. E porque nem ainda me julguei digno de ter contigo, dize porém uma palavra e o meu criado ficará são. Meu Deus do céu. Eu já falei aqui, foi da mulher que não era judia, que conquistou o coração de Deus, a mulher Ciro Fenícia. Não era judia, Ciro Fenícia da Síria. E ela teve até maior do que todas as mulheres naquela época dela, naqueles dias de Israel. Que Jesus disse: grande é a tua fé não é pequena. Está vendo, irmão? Que existe fé grande, fé média, fé pequena, e que nós vivemos de acordo com a nossa fé. Não estou me referindo à fé salvadora. A fé salvadora é a mais fácil que tem, porque a salvação ninguém pode ter. A salvação é para todos, sem distinção. Então a fé salvadora é aquela fé que nos leva a Jesus. Cria a certeza que eu salvo. Mas aqui eu estou falando sobre a fé, podemos até dizer como um dom espiritual, que no caso dela, embora ela não fosse judia, mas ela desenvolveu uma fé que ninguém pode entender. A Bíblia diz que a fé é um mistério, né? Guardando o mistério da fé. É um mistério. Como essa mulher pode vir? Jesus pode virar. Aqui é um homem, um centurião. Irmãos, a fé move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. Jesus está admirado com esse horário. Porque ele diz: ó, diz somente uma palavra e o meu na terra dele. Você lembra? Que ele foi fazer milagre com o eleitor. A Bíblia diz que Jesus ficou admirado da incredulidade deles e não pôde fazer grandes milagres ali. Nessa geração que nós vivemos, irmão, nós sabemos que nós que somos pentecostais, pela bem agora eu vou falar, preciso falar isso sobre isso, que as mesmas coisas que na sua mente, no seu coração você tem aquela dúvida, nós também temos, não é dúvida, eu digo objeção, né? Porque a gente não vê hoje paralítico andar, cadeira de roda. Deus mudou? Nem um milímetro. Jesus mudou? Nem um milímetro. Nós mudamos. Você pode ver na Bíblia que os homens que fizeram isso acontecer eram homens totalmente consagrados. Não era como eu, que só venho aqui domingo e segunda, né? Que tem que trabalhar. No Velho Testamento, quem era? Eliseu, Elias, homem que tinha sua vida totalmente consagrada a Deus. Sim ou não? No Novo Testamento, quem era? Que mais teve lá de Jesus. Apesar de ser o filho de Deus, a vida dele era toda para Deus em oração e jejum. Quem foi o outro depois de Jesus que mais fez? O apóstolo Paulo. A
vida era totalmente. Então, primeiro tem que ter pessoas. Você vê que o nosso missionário, Davi Miranda, do qual eu sou fruto, eu e minha família, somos fruto da vida dele. Deus usava ele muito. Eu vi, mas ele vivia uma vida totalmente. Até a gente não vai levar no mérito aquela questão pessoal, porque era muito rígido, é outra coisa. Mas ele vivia com uma vida totalmente. Deus fazia aqueles milagres. Tremendo. Se for no Brasil, todo você vai ver pessoas falando. Então, irmão, uma das coisas é a nossa vida de consagração, que está muito aquém. Homens como Paulo, mas uma outra coisa que está impedindo esse milagre de acontecer é a incredulidade dessa geração. Porque na verdade tem muitos lugares aí cheios de pessoas atrás de falsos milagres. Porque o milagre que não produz crentes que amam a Jesus, eu não quero saber dele. Mas verdadeiros milagres de Deus mesmo, para mudança, inclusive da sociedade, a geração está incrédula. Uma vez existe só a geração incrédula e perversa. Então, se na terra dele o pessoal não creu, aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus se admirou, meu Deus, não estou entendendo, eu nasci aqui. E eles, a incredulidade, gente, olha para mim, ela impede a operação de Deus. Você lembra daquele homem lá com Eliseu? Quando Eliseu, Israel estava secado, o rei da Síria fez o seco, Israel estava lá, faminto. O povo estava morrendo de fome. E Eliseu profetizou, amanhã, a esta hora haverá comida para todo mundo. Como? Se estava tudo cercado e o pessoal já estava morrendo de fome. Aí o capitão do rei disse, ainda que se faça a janela dos céus. Meu filho Adair sempre diz, pode ser a profecia que for, meu pai, eu nunca duvido. Mesmo que eu não tenha certeza que é Deus, eu não duvido nem murmuro e ele está certo. Amém? Não murmuro, não duvido, se você não sabe. Porque de repente, a irmã mesmo que entrou no ônibus, quando ela entrou, até eu estranhei o jeito que ela falou, pastor assim e tal, mas depois ela começou a pregar. Não teve jeito não, porque eu sei que ali foi Deus usando ela. Então o que é que acontece? Ele poderia ficar calado. Como é que diz esse caso? Se ficasse calado, não passava por essa. Aí ele expôs a incredulidade dele ali, e a incredulidade, aí Eliseu imediatamente debelou. Porque Eliseu sabia que se houver incredulidade, Deus não opera. Fica admirado com essa palavra, irmão. Jesus não pôde fazer mais milagre ali, na terra que ele nasceu, por causa. Quem é Jesus? Não, todo-poderoso? Ele não disse, ele dá todo poder no céu da terra? Mas por que ele não pôde? Porque a incredulidade trava o operar de Deus. E aí o capitão do rei, está ficando maluco? A Bíblia é um resumo. Em outras palavras, ele submeteu e ele falou, ficando doido, eu não sei nada, eu deixo, é impossível. Está enganando o povo? Às vezes nós somos chamados de enganadores. Está enganando o povo? Ainda que passa a janela no céu, não vai cair não. Eliseu tinha convicção que ele estava dizendo, você verá, porém não comerá. Porque o incrédulo não vai desfrutar das bênçãos de Deus. O incrédulo não vai entrar na terra prometida. Lembre-se dos 12 espias. Só 2 entraram, Josué e Caleb. Porque os 10 foram incrédulos. Os 10 só viram gigantes. Os 10 só viram imbecil. Mas Josué e Caleb viram com a visão de Deus. E a Bíblia diz que lá na frente só Josué e Caleb entraram, porque só quem crê é que entrar. Glória a Deus. Então vai ser impossível Deus operar nesta geração como ele operava naquela geração que Jesus chegava nos lugares assim, até a pessoa, entendeu? O que eu quero dizer? Há alguns anos atrás, o pessoal queria mais e mais. Quando a gente vai voltando um pouco, tem uma falta que as pessoas acreditavam, mas não Deus. As pessoas estão tirando Deus de sua vida. Entendeu? O que aconteceu nos Estados Unidos mesmo, a filha de Billy Graham falando, as coisas horríveis que estavam, né? Uma vez a filha de Billy Graham falou que vocês expulsaram Deus. Irmãos, essas universidades hoje, que eles estão, que eles mataram aquele rapaz, aquele cristão, era onde tinha as orações. Os Estados Unidos é uma nação que a parte dela é cristã. Os Estados Unidos era uma colônia de ocupação. E não uma
exploração. Os ingleses mandaram, eles foram para a Nova Terra, a Nova Inglaterra, que é até um estado dos Estados Unidos chamado Nova Inglaterra. Era Nova Inglaterra, era um milagre econômico que acontecia ali. Eles foram cavar com a Bíblia, até vários filmes retratam isso, até os filmes mesmo de Hollywood na época, quando era mais também, não tinha essas porcarias, todos verdadeiros filmes, você só acha agora mais no Brasil paralelo. Eles retratam isso, né? Que foi com a Bíblia, foi com oração. E na universidade, oração. Eles expulsaram Deus da universidade e de dentro de casa ele teve essa maldição toda. Então, Jesus, quando viu isso, disse: eu também sou homem, sujeito à autoridade, tenho um soldado sobre o meu poder, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. E ouvindo Jesus, maravilhoso, Jesus ficou alegre. Aquilo alegrou Jesus. A fé alegra Jesus. A fé alegra Jesus. Jesus gosta de pessoas que têm fé, que prosseguem com fé, que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu creio em Deus. Eu creio. E aí Jesus se maravilhou, irmãos. Meu Deus do céu. Glória a Deus. E voltando-se à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel é o povo da promessa. Israel é o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel é o povo do Pai da fé. Israel é o povo que nos deu Bíblia, que nos deu religião, que nos deu tudo, bem que nos deu. A Bíblia, as religiões, as coisas boas, vem Deus. É o povo de Deus, o povo que Deus chamou. Nem bem de Israel encontrei o quê? Tamanho. Tamanho de café. Tamanho de café. Meu Deus do céu. Pois vai, que o seu criado já está curado. Glória a Deus. Amém? Tem um hino bonito que diz assim: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Mas eu quero aquela parte que diz assim: és Deus de longe, vai agora. É essa a mesma música? És Deus de longe. Só errou disso aí, assim. Você está dizendo: és Deus de perto e não de longe. Mas aqui está dizendo que ele é Deus de perto e Deus de longe. E Jeremias diz: porventura sou eu só Deus de perto e não também Deus de longe? Ele opera de perto e opera de longe. Amém? Aleluia. Seu parente pode estar nos Estados Unidos, você liga aqui no quando, olha aí, receba a bênção, que Deus vai te visitar aí, porque o nosso Deus não é só Deus de perto não. O hino é maravilhoso, eu gostei. Errou só nessa parte para corrigir. Aí quando eu canto ele, eu digo assim: és Deus de perto, também de longe. Amém? Ele é Deus de perto. E esse corinho foi até agora, né? O teu cantar, porque diz assim também: não é homem pra mentir. Eu acho que você leu aqui alguma coisa acerca disso. Então, quando você se reúne na casa de Deus, entenda isso. É a mesma coisa, meu querido, se você ia a um restaurante, o cardápio de Deus, outra coisa, o bom de Deus, é que lá que você chega em qualquer restaurante, ele vai te perguntar, né? Vai te mostrar o cardápio, né? Com Deus é diferente. Ele tem um cardápio e alimento certo para cada um que está aqui. Todo mundo vai sair aqui hoje com a sua palavra que precisava ouvir e veio alimentado na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Tem uma desvantagem, irmão. A irmã ali que me conhece, as irmãs, eu já dirigi várias igrejas, inclusive igrejas taramandadas da 10 dessas daqui. Já dirigi várias igrejas. É que eu estou começando uma nova fase da minha vida. Mas a vantagem aqui, sabe qual é? Aqui a vantagem é que para frequentar aqui são pessoas que gostam de palavra mesmo. Então quando você prega para pessoas que se ligam na palavra e se alimenta,
Para um verdadeiro pastor, não há preço. Porque eu digo aos irmãos uma coisa, ainda há profetizar. Muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos mercenários, muitos aproveitadores, muita gente tocando igreja para ganhar dinheiro, muita gente usando o evangelho e do ministério para status, para se dar bem na vida, mas ainda há profeta em Israel. E um verdadeiro pastor, o prazer dele é ver o povo sair feliz, sorrindo e dizer: eu ouvi a palavra de Deus hoje, eu estou saindo alimentado, porque nós queremos mandar tesouro do céu. Amém? Não significa que nós não queremos que a igreja cresça, mas eu acho que, eu estava até pensando, que às vezes você crescer devagar é melhor. Líbano, já estou encerrando. O cedro do Líbano, quando ele tem, se eu não me engano, o cara falou, 300 anos, a grossura dele é de uma perna de um homem. 30 anos, alguma coisa assim. A grossura dele ainda dessa árvore ainda é a perna de um homem. Antes ele já cresceu muito tempo lá embaixo da raiz. Por isso que se você for hoje em Israel, naquela região ainda tem cedo do livro da época de Salomão. Ele demora muito de crescer. Mas quando ele cresce, ele vive muito. Amém? Vamos crescer devagarzinho, ensinando a palavra de Deus. Vem hoje, se certifica na palavra de Deus amanhã. Ele vai com qualidade. Tu pegou sem qualidade. Vive muito mais, cresce muito mais. Os cedros do Líbano. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus hoje é: Deus é Deus de perto e também de longe. Deus se agrada quando o homem crê. Deus não opera aonde há incredulidade. Embora você seja digno de receber, mas não é você que vai dizer que é digno. Nós sempre deixa os outros dizer. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Né? Diácono Hélio, fazendo a oração final. Glória a Jesus. A oração de encerramento. Vamos de novo a paz do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite desse domingo, no qual o Senhor nos instruiu através da Tua palavra, pela adoração, por tudo que foi feito aqui nesta noite, Senhor. O único Senhor, aleluia, beneficiado que somos nós, porque há um prazer, Senhor, estar na Tua presença. Ó Deus, obrigado pela vida de cada irmão que entrou por essa porta, pela vida da Tua filha, que tem, Senhor, nos visitado nesta noite, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não dispensará ela de mão vazia, porque a Tua palavra é a maior recompensa desta noite. Por isso, Pai, aquele que crê, aleluia, verá o milagre de Deus na sua vida. E a Tua palavra também foi ministrada através do Teu servo também, meu Pai. Que o Senhor não erra, o Senhor promete e cumpre. E por isso, Senhor, nós temos no milagre, seja ele, meu Pai, dependendo da distância, ou ser longe ou ser perto, mas Tu és poderoso para operar o milagre nesta noite. Por isso, abençoa o Teu servo, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.